Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pauta em Foco. Eu sou a Sofia, do 5º semestre de jornalismo. E eu sou a Ana, também do 5º semestre de jornalismo, do campus Marquês da Unip. E no episódio de hoje vamos falar sobre acessibilidade na comunicação. Quando falamos sobre acessibilidade, automaticamente pensamos em locais com rampas, elevadores e piso tátil. Porém, a acessibilidade vai muito além desses 3 exemplos. Acessibilidade é tudo aquilo que garante a inserção de uma pessoa com deficiência na sociedade, da sua garantia de locomoção pelas ruas, a forma como se comunica com outras pessoas e o direito total à informação. Por lei, meios de comunicação devem garantir que informações estejam ao alcance de pessoas com deficiência. No caso da TV digital, existem 4 recursos que auxiliam essas informações a serem viabilizadas para esse público: o closed caption, ou legenda oculta, audiodescrição, dublagem e janela de libras. O Decreto 5.296 de 2004 visa que as emissoras de televisão produzam conteúdo acessível e de qualidade por pelo menos 20 horas semanais para seu público-alvo, apesar da exigência ser ínfima comparada à quantidade de programas e conteúdos existentes, não apenas na televisão, mas em outros veículos. Já para informações digitais, existem softwares como HandTalk, que traduz conteúdos em português para libras. A era digital exerce um papel importante ao desenvolver tecnologias que implementam medidas inclusivas. Pensamos na lei, mas não pensamos na produção desse conteúdo e em como o mercado funciona. Porque, querendo ou não, é um produto a ser vendido. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe a Alexia Alves e o Vinícius Oliveira. Oi, eu sou a Alexia, eu sou formada em audiovisual, que é rádio, TV e cinema. Eu comecei a trabalhar na Showcase há 8 anos, como estagiária. Então, quando eu comecei lá atrás, né, para mim também era um mundo bem desconhecido, eu não entendia muito disso. Comecei a aprender muito quando eu estava entrei na Showcase, né? Até as leis, né? As obrigatoriedades eram bem diferentes nessa época. Então, closed caption não era 24 horas, audiodescrição, se eu não me engano, era coisa de 4 horas semanais. Então, era bem livres, então não tinha quase nenhuma obrigatoriedade, né? A Showcase mesmo nessa época não trabalhava com libras, a gente só trabalhava com closed caption. E quando eu entrei mesmo, acho que nem tinha audiodescrição, só era closed caption, né? Eu aprendi muito vivenciando dentro da empresa, né? Ter contato com as pessoas com deficiência, fazendo os cursos de audiodescrição. Libras eu aprendi muito quando a gente começou a trabalhar, assim, não sei Libras, né? Não sei, mas eu aprendi um pouco do universo junto com o Vinícius, junto com uma outra intérprete que a gente trabalhou antes dele, entender um pouco até a forma de falar, né, o jeito certo de expressar. Então, a gente falava assim, o deficiente visual, entender que tem formas certas de identificar, né, então é a pessoa com deficiência, ou é o surdo, né, ou é o cego. Então tem coisas que você vai aprendendo na vivência, né, mas você vê que é um mundo muito, muito legal, assim, e é muito gratificante você conseguir entender o sentido do nosso trabalho, né, que é realmente ajudar a chegar na informação, ajudar ao entretenimento. Então, são coisas que é muito gratificante, claro. Às vezes, a gente faz as coisas um pouco no automático, no dia a dia, né? Mas quando você tem contato efetivo com este público, né? O público do nosso trabalho final, é muito, muito gratificante, é muito interessante e você aprende muito, né? Na convivência com eles. Acho que eu falei tudo, né? Aí agora... não falei, né? Acho que você esqueceu de falar a sua função. Sim, é isso que eu ia falar. Eu comecei como estagiária na Showcase e fui crescendo junto com a empresa, né? Então, fui aprendendo muito. Hoje eu sou coordenadora da área de produção. Então, eu faço a coordenação de todo o setor de audiodescrição, de closed caption, de Libras, organização para eventos, organização para conteúdo de produtora, de TV. Claro, tenho uma equipe maravilhosa junto comigo, que não faço nada sozinha, todo mundo colabora. A gente trabalha aqui na Showcase, nós temos a equipe de estagiários, a equipe de líderes, temos os funcionários como o Vinícius, né, que são especializados em determinada área, né? A gente trabalha também com colaboradores. O Vinícius é o nosso colaborador interno, né? Mas a gente tem uma gama de colaboradores, assim, de homem, mulheres, né, tem isso também, tem o cliente, às vezes, ele
determina, a gente trabalha com tradução simultânea, então também tradução do inglês para o português, para eventos e tal. Então, sou a coordenadora disso tudo. Mas com uma equipe muito legal, de muitas pessoas jovens, interessadas, cabeça aberta, para poder trabalhar e entender o significado de tudo isso. Muito bacana. Agora, se quiser. Oi? E tem 29 anos, tá? Isso aí vocês podem cortar, mas... Nova? Não parece. Olá, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim? Então tá bom. Meu nome é Vinícius. Eu sou intérprete de Libras já há um tempinho. Atuo profissionalmente desde 2007. Tudo começou, na verdade, com um casamento de surdos que eu fui, que não tinha acessibilidade, não tinha intérprete. Aquilo me comoveu muito, porque imagine só, eles casaram e não entenderam nada do casamento, e tinha muitos convidados surdos naquele casamento. E, por sinal, assim, eu nunca tinha reparado, eles eram da mesma igreja que eu, eles sempre sentavam lá no fundo, não tinham acesso, então aquilo me moveu para querer aprender, querer conversar com eles e tal. Daí, depois que eu mergulhei nisso, é como um mar, né? Daí entrei, mergulhei, já era. E entrei na Associação de Surdos da minha cidade, eu morava em Suzano. Lá na associação, eu fui voluntário por muitos anos, e aí eu comecei, na prática, a atuar com surdos, interpretando em consulta, interpretando reunião de pais para filhos, os filhos que são ouvintes, né, e os pais surdos. Tinha reunião de pais e não tinha intérprete na escola, demandas afins. Aí eu completei 18 anos, fiz o exame do ProLibras, que era um exame de proficiência do MEC, consegui habilitação para tradução e interpretação, e no ano seguinte para uso e ensino, que é como se fosse uma carteirinha, uma certificação para você atuar em âmbito nacional. Isso abriu muito as portas para mim. Então comecei a atuar em empresas, né, freelancers, interpretação em conferências, seminários, comecei a ganhar bastante bagagem. E eu digo assim, tinha a parte profissional e tinha a parte pessoal, e era surdo para tudo quanto é lado, em casa, amigos, colegas, na igreja, na escola, na faculdade. Quando eu voltava da faculdade, no bar, tinha um bocado de surdo, às vezes a gente na rua ficava conversando. Então, assim, era surdo em tudo quanto é canto, né? Então, eu mergulhei muito nessa área. A minha formação, primeiramente eu fiz pedagogia, porque eu queria trabalhar nessa parte educacional. A gente vê, infelizmente, ainda hoje, muitos surdos, né? Eu também sou professor, então trabalho em escola, e a gente vê muitos surdos chegando para a gente no ensino médio sem ler, sem escrever, ou sem saber língua de sinais. Esses dias a gente recebeu aqui na escola uma menina surda de 9 anos, do Rio Grande do Norte, implantada, fez o implante coclear, mas a família não fez o acompanhamento com a fono, então ela não ouve, tem um monte de restrições porque fez o implante, não é alfabetizada. Então tudo isso me moveu a querer me formar para eles, né, para trabalhar para eles. Falando um pouquinho ainda da parte de tradução e interpretação, meu papel na Showcase, um pouquinho da minha trajetória, fiz pós-graduação em língua de sinais, faço atualmente mestrado na área da educação de surdos e da inclusão das pessoas surdas. E na Showcase eu atuo como intérprete de Libras. A gente atua em diversas áreas. A Showcase, assim, tem um leque enorme. Então, lives, já interpretei seminário, já interpretei demandas em vídeo. E as demandas em vídeo a gente pode abrir outro leque, porque tem filmes de produtora, propaganda, demandas que os clientes pedem de diversos cunhos, assim, para diversas áreas. Então é um trabalho bem miscigenado, assim, tem bastante coisa. E é como a Alexia falou, tem demandas que exigem, por exemplo, um debate político, né, ao vivo numa televisão, mais de um profissional. Então a gente tem uma equipe também por fora para atuar com a gente. E a Showcase, ela trabalha muito na inclusão social, digo assim, inclusão social total. Então ela está pensando em audiodescrição, ela está pensando em closed caption, intérprete de Libras, fora os outros serviços ainda que ela presta de tecnologia para TV e tudo mais. Mas é um prazer, assim, eu estar atuando na Showcase. Eu até esses dias estava comentando com a minha esposa, caramba, final do ano já vai fazer 2 anos, e é um projeto tão bacana, porque a Showcase não pensa só nessas demandas de vídeo,
Tem também um projeto que a gente atua, 2 projetos de tecnologia. Um é com a Unicamp, é muito legal, um projeto que se chama Por Libras. E esse projeto, a gente está junto com o Ângelo e junto com alguns professores topíssimos da Unicamp, desenvolvendo tecnologia assistiva para surdos. Então, é demais. E a Showcase também tem um projeto interno de montar um Android que interprete em Libras para solucionar aí alguma acessibilidade que falte em algumas demandas. Então, é bem visionária a Showcase. Sim, a Showcase é uma empresa que trabalha... ela tem a área de serviços, né, e tem a área de tecnologia. Então, a gente tem uma área de desenvolvimento interno, que é não só vinculada à acessibilidade, né, ela desenvolve softwares, ela desenvolve equipamentos, e aí tem essa área agora, que tem alguns, na verdade, é um projeto que, como a gente quer chegar em um nível de qualidade, de excelência, né, porque a gente não quer criar um avatar que não passe mensagem nenhuma, a gente quer realmente uma coisa mais realista, então é um projeto de longo prazo. Então ele já vem há 2 anos, inclusive ela é sua xará, ela chama Sofia, ela já vem aqui, acho que há uns 2 anos, né, Vinícius? Assim, ela é bem antiga, mas a gente começou, o projeto dela tem, efetivamente, assim, acho que deve ter uns 2 anos, a gente sabe que a projeção para ela ficar pronta é lá na frente. Então ela não é, e lembrando que não é para substituir nunca um intérprete humano, né? A gente entende a necessidade de um intérprete humano e por quê, mas ela é uma solução para alguns casos, a ideia é que ela fique bem realista, para poder não ser passar a mensagem realmente para quem precisa. Legal você ter falado da Sofia, porque era um ponto que a gente queria trazer, né, da como a tecnologia vem ajudando nesse espaço da acessibilidade para o público que realmente precisa. E a Sofia, o software Sofia, tanto quanto o outro HandTalk que a gente conhece, que é o mais conhecido, inclusive, que é aquele aplicativo de celular, que é um bonequinho que ajuda as pessoas que realmente não são falantes de Libras para, no dia a dia, assim, encontrar alguém. A gente vê que a tecnologia está um pouquinho mais avançada nesse quesito do que as próprias pessoas. Eu tenho uma dúvida, assim, de saber por que a tecnologia ela é uma opção mais, vamos pensar, é mais optável do que a capacitação de pessoas, por exemplo, em uma demanda, ela vem para suprir as pessoas, né? Mas por que não há o interesse das pessoas, a captação das pessoas para ser introduzida no possível mercado de trabalho futuro, assim? Eu acho que o Vinícius deve saber mais dessa questão do que... Só uma dúvida. A sua dúvida é por que existem mais o foco em desenvolvimento de tecnologia do que capacitar pessoas a aprender Libras, é isso? Na Libras, eu acho que aí entra a questão, né, do próprio, como eu comentei antes, do próprio público não se interessar muito ou não saber que a Libras é a nossa segunda língua oficial no país, né? Mas aí o próprio mercado já é um pouquinho desvalorizado nesse quesito na internet. Acho que o Vinícius pode falar melhor. E eu queria puxar uma pergunta também, aproveitar o gancho e perguntar como que é o mercado de trabalho para esses profissionais, se ele é adaptável o suficiente para suprir as necessidades de acessibilidade. Certo, são 2 perguntas bem legais. A primeira pergunta é como a Alexia falou, né? A nossa intenção não é suprimir a formação de pessoas, não, a gente quer que o quanto mais gente aprender Libras, melhor, porque a gente preza muito pela inclusão. Mas a Sofia ela vem para suprimir uma falta de formação, uma falta de interesse e para incorporar alguns campos que também estão inseridos dentro da tecnologia. Agora, o que a gente pode destacar é que, além da falta de interesse, além disso tudo, a gente precisa pensar que no último censo tem 10 milhões de surdos e deficientes auditivos no Brasil. E se a gente for pensar que cada um quer fazer um curso, cada um quer ver uma coisa, a gente ainda não tem o tanto de intérpretes, né, formados para atender toda essa demanda. Então a Sofia, não que ela venha para substituir, até porque eu estaria lutando contra a minha própria classe, não. Mas eu digo que ela vem como um recurso, uma tecnologia para a gente ir incorporando e vendo onde ela pode ser colocada, acessibilizar sites, acessibilizar coisas que são, né, que necessitam de acessibilidade. E quanto ao mercado de trabalho,
o mercado, a área de intérprete de Libras é uma área muito promissora, é uma área que tem crescido muito, as demandas e as empresas, elas têm se preocupado muito agora com a inclusão do surdo, porque eu digo assim, até os anos 2000 aproximadamente, muitos surdos eram colocados em escolas especiais como a PAI, outras escolas, misturavam-se as deficiências, infelizmente, então muitos surdos sem deficiência intelectual nenhuma acabavam o quê? Copiando as atitudes de algumas crianças com deficiência intelectual de repente mais grave, porque não tinha essa formação. Até porque a Libras é uma língua, se a gente parar para pensar, ela vai fazer 20 anos o ano que vem, então ainda é muito novo, né, o reconhecimento da língua de sinais. Então o mercado de trabalho ele veio acompanhando, então ele veio primeiro com a Lei 10.436 de 2002, que é o reconhecimento da Libras como língua. Então, a partir desse momento que reconhece a Libras como meio legal de comunicação em território nacional, eu preciso de um profissional para atuar nessa área. Então, lá em 2005, surge o decreto 5626. Esse decreto, sim, vem falando um pouquinho do intérprete de Libras, a formação do intérprete de Libras, e não só do intérprete, mas também a formação de professores, fonoaudiólogos, pessoas que se formam nos cursos de licenciatura. A Libras, ela passa a ser uma disciplina dentro da universidade. Eu acho interessante que, com o passar dos anos, a Libras passou também a ser uma disciplina optativa nos diversos cursos de graduação, né? As faculdades normalmente colocam. Tem muito a galgar, muito caminho pela frente, mas a coisa vai andando. Lá em 2000, tem a Lei 12.319 de 2010, que reconhece o intérprete de Libras como profissional. Até então nós éramos apoio da inclusão, ATE, na nossa carteira de trabalho você vai ver um monte de registro, tudo menos o intérprete de Libras, né? Então a regulamentação também, o reconhecimento da profissão veio com a Lei 12.319. E acho que para fechar com chave de ouro veio a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, né, lá em 2015, que veio também regulamentar algumas coisas, né? Acho que para Showcase é meio que o nosso manual, porque a gente segue muita coisa que está por lá, mas sim, é um mercado que está ampliando bastante. Essa questão da língua de sinais, a gente aqui não é falando em política e nem nada, mas a inserção da língua de sinais em alguns discursos políticos, né, pelo menos, né, uma coisa positiva, né, foi boa para servir aí de exemplo para inserção em outros nichos, né? Então, os comerciais, por exemplo, que são de bancos estatais, a própria Showcase já fez comercial para Caixa, né? Banco do Brasil, a Showcase também já fez. Então, esses bancos é obrigatório ter a presença do intérprete de Libras. E os bancos privados, como o Bradesco, eles vão pegando como modelo também, e aí vai inserindo e vai uma gama, vai crescendo ainda mais, né? Eu só vou destacar que existem algumas esferas principais para a atuação do intérprete, que é a midiática, que é o campo da Showcase, filme, propaganda, aquilo que a gente já detalhou aqui. A educacional, que é outra área grandiosa. Então o surdo, pela lei da inclusão, ele tem direito de estudar onde ele quer, não é só em escola bilíngue para surdos. Então eu, por exemplo, estou aqui numa escola da Zona Sul de São Paulo, temos surdos que moram aqui perto e estudam aqui. É direito deles ter a presença do intérprete e do professor especialista da sala de recursos. Temos também atuação em conferências, seminários, então um leque grandioso aí para a área profissional do intérprete de Libras e está em ascensão. É interessante a questão do reconhecimento do intérprete de Libras como profissional mesmo, não só como uma espécie de apoio, porque o mercado começa a entender que realmente precisa, tem um público que precisa desse tipo de direcionamento específico, né? Aí eu acho que entra a parte da Alex e da Showcase de oferecer uma empresa que tenha esse tipo de profissional, um mercado específico para esse tipo de profissional se estabelecer, né? A Alexia já está no mercado há muito tempo, né? Eu queria que você me falasse se nesse tempo que você teve o Vinícius citou várias leis que vieram para implementar, para fortalecer. Você sentiu essas mudanças, se teve mais instabilidade do que estabilidade? Como é que foi para você como profissional também nesse meio?
Então, na minha visão, houve uma crescente, com certeza. Ela é toda baseada pela lei, né? Infelizmente, no Brasil, eu te falo pelo nível de vivência que eu tenho, né? As pessoas, emissoras de TV, eu não vou generalizar, porque, claro, tem eventos, tem empresas que realmente se importam com acessibilidade. Então, elas incluem, fazem trabalhos de inclusão por livre e espontânea vontade. Mas a grande maioria, ela faz por obrigação. Então, se eu não me engano, acho que antes de 2012, mas em 2012, a lei, ela veio com algumas regras. Então, regras de inserção na televisão de closed caption, regras de inserção de audiodescrição. A televisão, a Libras, o Vinícius pode dizer melhor, mas ela tem algumas questões que tem que ter inserção de Libras, mas por a Libras ainda ser uma questão de não ser opcional, então, por exemplo, a audiodescrição, você clica um botão para ativar e desativar. A audiodescrição você coloca na segunda canal de áudio se você não quiser escutar. Libras até tem o Picture in Picture, que é aquele quadradinho que você pode desativar e ativar, mas isso é uma questão também que vem junto com as indústrias de eletroeletrônicos. Então, as televisões têm que ser configuradas para você conseguir ativar esse Picture in Picture, né? O Vinícius talvez saiba até melhor que eu, mas há um tempo atrás a gente teve a Showcase participou de uma reunião, né, de implementação de acessibilidade pela BNT e tal, e as empresas de televisão não tinham isso configurado. Então eles falavam, como que eu vou pegar toda uma configuração, todas as televisões que eu tenho no mercado hoje, simplesmente tirar para inserir com isso? Então, o buraco é um pouco mais lá embaixo, né? Então o Vinícius deve saber um pouco mais. Acredito que isso tem alguns anos, eu não sei como está hoje, né? Mas espera-se que daqui a algum tempo todas as televisões, todas as indústrias tenham esse tipo de configuração, porque aí fica a grande questão da Libras, né? É a questão dela não se tornar opcional. Então você tem que estar com ela ali, você necessitando ou não necessitando, né? As pessoas se incomodam. Tanto que se você vê em debate, as janelas de Libras são deste tamanho. Isso eu já participei, assim, de várias vezes, os próprios intérpretes questionam, tipo, mas a pessoa não vai enxergar desse tamanho, mas, é porque a televisão, porque o diretor. Então, para você ter uma ideia que é um negócio complicado, né? Mas existe uma obrigatoriedade por lei, né? Então, por exemplo, o closed caption hoje é 24 horas. Quando eu entrei, ele era 12. Então, aumentou 24 horas. E as emissoras, elas são multadas, elas recebem multas altas se elas não implementarem o closed caption. Audiodescrição, a mesma coisa. Hoje são 20 horas semanais e com certeza isso vai aumentar. Isso por lei. Então, acabam que as emissoras não têm muita saída. Isso também vale para séries. Então, tudo que tem patrocínio público ou as empresas privadas patrocinam com um fundo de diminuição de imposto e tudo mais, elas também são obrigadas a inserir acessibilidade. Além disso tudo, existe uma questão da visibilidade. Então, é o que eu falei, uma empresa que se preocupa com a acessibilidade, que se preocupa com a inclusão, também tem a questão da visibilidade da marca, né? O quanto a marca um marketing próprio, né? Não estou dizendo que ela não se importe com a inclusão, mas isso também gerou nos últimos anos, talvez por essa questão da política, né? De ter a inclusão, o Libras em todos os pronunciamentos, e também a vertente forte que a gente tem, né? De inclusão, de pegar essas causas, né, e elevarem elas. A causa da inclusão, ela tá forte, é uma coisa que vem crescendo, então tem muitas empresas que, não por obrigação, mas por uma questão de visibilidade também, acabam fazendo esses recursos de acessibilidade, né. E claro, tem empresas multinacionais que têm isso instaurado nas suas políticas, né. Eu já trabalhei, a gente recebeu propostas, assim, de empresas muito grandes, que eles têm funcionários que necessitam de recursos de acessibilidade, e eles têm, assim, toda reunião tem que ter um intérprete de Libras, toda reunião tem alguém fazendo audiodescrição, porque eles entendem a necessidade, mas era importante isso ter em todas as empresas, né? Mas não dá para ignorar que são recursos que
é necessário um budget maior, porque a inclusão, ela não vou dizer que ela não é barata. Dependendo da quantidade de horas, quantas vezes você tem que colocar, até porque muitas vezes você tem que ter um profissional, por exemplo, imagina o Vinícius ficar ali o dia inteiro em função, acaba se tornando um recurso caro, né? Então, muitas empresas para poder fazer isso, elas têm que ter não vou nem dizer dinheiro, né? Ela tem que ter um poder aquisitivo para poder suprir essa necessidade. Mas, assim, de forma geral, com certeza, da época que eu entrei nesse mundo até hoje, teve uma crescente muito grande. Eu digo que baseado nesses pontos. Primeiro, legislação, né? A lei, ela obriga as empresas e emissoras a inserir isso. Segundo, acho que a visibilidade da causa, né? Eu acho que a causa, ela teve uma visibilidade muito grande nos últimos anos, sabe? Realmente de inclusão, da preocupação com o outro, preocupação com o ser humano, né? E a terceira, as marcas criaram e enxergaram isso também como uma visibilidade de marketing, né? Se você olhar quantas empresas não colocam agora a hashtag para cego ver no Instagram, né? Muitas coisas que eram tipo, nunca ninguém, Natura, empresas grandes, né? Elas se importam com isso e colocam isso lá, né? Então, pequenos detalhes você vai vendo, nossa, eu que trabalho com isso, falo, nossa, olha que legal, essa empresa coloca, nossa, olha que legal, essa empresa coloca. Então, ganha também uma visibilidade positiva, né? Mesmo quem não precisa, acaba lendo, se interessando e fala, nossa, o que será que é isso? Vai pesquisar e falar, que legal, essa empresa se preocupou e colocou isso aqui. É legal, Alex, antes da Sofia fazer a última pergunta, que infelizmente já deu meia horinha de conversa, eu não quero tomar o tempo de vocês, eu sei que vocês são ocupados. Mas só cortando, Ana, desculpa, mas se o Vinícius quiser adicionar alguma coisa também, antes de terminar, não tem problema nenhum. Claro. Não, eu achei interessante tudo que a Alexia falou. E sim, as pessoas se incomodam, elas falam assim, o intérprete está queimando a imagem, né? Eu lembro até hoje, quando a gente sabe que o único jornal hoje em dia acessível em Libras é o Jornal da Cultura. E eu lembro que o Movimento Surdo fez uma enquete, a emissora fez uma enquete com os telespectadores se eles se incomodavam ou não de colocar a janela de Libras. E, pasmem, os telespectadores disseram que incomodava. Então, o que eles faziam? Eles colocavam a versão em Libras no Facebook da TV Cultura, do Jornal da Cultura, e tem um canal, se eu não me engano é 2.2, que é os canais de educação lá, Multicultura, que reprisa o Jornal da Cultura, e a reprise tinha língua de sinais. E eu lembro que, assim, o Hélio e a Bia, que são os intérpretes de lá, a gente... tudo assim, é um grupo muito pequeno, né? A gente acaba conhecendo e tal. E eles, gente, vamos lutar para conseguir mesmo no jornal. Então, eu acompanhei que foi um grande processo até colocar. Porque isso que a Alexia falou realmente é fato, né? Incomoda. Então, a janela da Rede Globo, por exemplo, é minúscula. E a Showcase, que atuou nos últimos debates, e assim, até a Showcase contratou um consultor surdo, e ele lá, por favor, aumenta, né, batalhando para que aumentasse a janela. Na CNN também, o ano passado, a gente pediu, mas é isso que a Alexia falou, assina embaixo, os diretores falam que queima a tela, tal. Então a gente sabe que é um processo, essa questão da tecnologia, que a Alexia falou com mais propriedade, a gente também entende que é um processo que demora. Então, se a gente parar para pensar, lá em 2006, na Copa de 2006, começaram a surgir as TVs LCDs, então na casa do pessoal ainda tinha as TVs, né, que eram maiores e tal, então foi todo um processo até todo mundo trocar de TV, e agora também, né, veio a Smart, até o pessoal trocar pela Smart, então acho que tudo isso vai um tempinho, mas é isso, né, a gente tá nessa trajetória aí juntos. Mas uma coisa muito legal, que se vocês quiserem pesquisar depois, né, foi um projetinho que a gente participou no SBT, não foi para televisão, não foi veiculado para TV, mas foi veiculado no site deles. Era um jornal de boas notícias, e o jornal era feito pela apresentadora, e ao lado dela tinha um intérprete de Libras, como se ela também fosse apresentadora, só que ela não falava no português, né? Ela falava pela língua de sinais. Então, eu achei um projeto tão legal, porque é como se fosse uma apresentadora também. Ela estava ali apresentando, interagindo, e
E é super legal, depois dei uma procurada, vou ver se eu encontro o link e mando pra Ana. E eu achei um projeto, tipo, isso pra mim é a real inclusão, sabe? Você ali, é como se não é uma janela de Libras. É uma pessoa fazendo Libras, apresentando o jornal da mesma forma que a apresentadora, que eu não sei a forma correta de falar, Vinícius, é falante? Usuária da Libras, né? Falante de Libras, tá certo. Muito legal, achei uma inclusão muito boa, só que também, pra você ver, o jornal acho que teve duas no máximo, porque as pessoas acabam assim, como não achando interessante, não se importando. Eu, particularmente, do lado de cá, achei, nossa, gente, que incrível esse projeto e tal. Mas se vocês depois quiserem dar uma olhadinha, tá no site do SBT. A gente vai dar uma procurada, assim. A questão da hashtag do Pra Cego Ver, eu lembro que a primeira vez que eu vi contato, além da Showcase, porque eu sei que a Showcase já coloca nos seus posts, principalmente no LinkedIn, sempre colocou desde quando eu entrei, mas eu comecei a ver que usuários comuns, pessoas comuns no Facebook, no Twitter, o Twitter agora tem uma função que você consegue colocar, você tem uma opçãozinha lá que você entra na foto e você descreve, você mesmo descreve com as suas palavras, mesmo que você não tenha um conhecimento específico de como fazer uma descrição de algo, você mesmo coloca lá, já pensando no outro, né? É interessante que as empresas, elas começaram essa onda por movimentos sociais, por se importar ou não com o próximo, mas introduziu nas suas demandas, nos seus produtos, e as pessoas que veem, consomem, acabam reproduzindo por livre e espontânea vontade. Acho que aí já entra a questão, a janela de Libras, até estava comentando com a Sofia ontem, que ela pegou e falou que as pessoas, algumas pessoas, se forem reclamar, é por conta do visual, porque não tem o contato direto com isso todos os dias, né? Mas enquanto não vê ali, não tiver lá, dá a cara a tapa, não tiver ali presente todas as vezes, não tem como se acostumar. Então é interessante ver que algumas programações estão começando, a Senado tem Isso é verdade. Então, a Senado tem, por ser um canal do governo, tem que ter a questão da acessibilidade. A Senado tem nas sessões lá que são importantes uma pessoa que é falante de Libras para traduzir a sessão para as pessoas que vão assistir, para os telespectadores, e assim vai começando, né? Vão se acostumando, vão introduzindo aos pouquinhos, é realmente um processo, mas é um processo muito interessante. Isso que você falou, Ana, desculpa te interromper, mas é uma super verdade. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, a gente ia numa palestra, não era tão comum, antes da pandemia, né? A gente ia para uma palestra e não era tão comum ter um intérprete. Depois, as primeiras vezes que começaram a ter intérpretes nas conferências, nos seminários, tal, as pessoas ficavam assim. Então, palestrante pessoal, olha para mim, era muito comum ter isso, eu já passei muitas vezes por isso. Em locais que, né, a gente vai interpretar. E depois, o intérprete de Libras passou a ser mais habitual, então ele está até na virada inclusiva, na virada cultural, em shows, espetáculos, né? Antes da pandemia, eu levei meus filhos para um musical e eu achei um barato, tinha 2 intérpretes de Libras, um em cada canto do teatro. Eu falei para minha esposa, nossa, que barato. Como eu conheci o intérprete, eu falei, no intervalo da sessão, eu vou lá perguntar para ele, né, por quê. Daí ele explicou que o espetáculo optou por colocar um intérprete em cada canto, porque o surdo tem o direito de sentar onde ele quiser, se é do lado esquerdo ou do lado direito. Então, ele opta qual que ele quer, entendeu? Então eu achei isso um barato. E a gente vê que isso hoje é muito real. As partes culturais, assim, apresentações culturais que antes surdos eram esquecidos, agora eles também estão inseridos, né? E eu acho que na televisão é assim também. Então, está começando devagar nas propagandas, então até das Casas Bahia agora tem a intérprete de Libras, e eu acredito que a tendência é só incluir cada vez mais, né? Colocar cada vez mais acessibilidade. Só complementar, acho interessante colocar, porque não só festivais, mas eu vi show privado também. Não gosto muito do Eminem, mas eu vi um show dele que tem uma intérprete que que traduz as músicas deles durante o show. E o Eminem é um rapper, é muito interessante ver, porque ali é ela sendo tão cantor, tão rapper quanto ele. É muito interessante, é muito legal ver que os artistas, as pessoas, assim, estão tendo mais esse cuidado, mais essa atenção, né? E vai
se tornando comum, porque deveria ser comum desde o princípio. Então, é muito legal ver esse avanço, por mais que seja aos pouquinhos, né? Sofia, pode fazer a última pergunta? Gente, para finalizar, eu queria saber a opinião de vocês sobre a perspectiva para o futuro. Então, a acessibilidade vai se tornar uma coisa mais comum, como, por exemplo, o software Sofia, ele vai se tornar cada vez mais comum? Qual é a perspectiva de vocês? Eu acho o seguinte, de forma geral, a parte de acessibilidade para mídias, ela tem a tendência de aumentar, né? Você pode ver que até quando tiveram essas lives e tudo mais, né? Nessa era de lives, os profissionais acabavam, né, se preocupando, colocavam os intérpretes de Libras, que eu achava muito legal. A questão da automação, né, que é o avatar, acho que existe uma linha muito tênue, né? Um avatar ele tem que ser muito bem feito, tem que realmente transmitir a imagem para fazer sentido. A imagem não, a mensagem, desculpa, para fazer sentido. Porque aquele avatar que vocês falaram da outra empresa, que até me fugiu o nome agora, a HandTalk, ele é um avatar offline, então ele é configurado, ele tá ali para passar uma mensagem, ele não escuta e reproduz. Ele, na verdade, é provavelmente um intérprete de Libras e um surdo, né, que vai configurar ele para fazer os sinais necessários, né. Não é isso que a Sofia, por exemplo, vai fazer. Na verdade, a Sofia, ela vai escutar a mensagem, acho que o Vinícius caiu, e vai, né, voltou. Peraí, para ele escutar. Oi, Vinícius. Vê se eu tô falando a mensagem certa. Que é a questão desse avatar, ele é realmente para transmitir a mensagem sozinho, não é igual a HandTalk que você programa ela para fazer os sinais, entendeu? É como se o Vinícius falasse assim, ela vai fazer assim agora, ela vai fazer, tipo assim, eles vão configurando. A ideia é que a Sofia, ela tem inteligência artificial, ela faça sozinha, né? Mas eu acho que nunca vai ser dispensado o ser humano, né, para um acompanhamento. O que acontece é a demanda de Libras, né, a gente já se deparou com contratos muito grandes que não existem profissionais. Então, a gente tem uma escola de distância que queria trabalhar com a gente, ele fala, não é nem que eu não quero inserir, eu preciso inserir em todas as aulas, mas eu não tenho profissionais, eu não tenho uma quantidade de profissionais para fazer isso. Eu já tenho aqui, eu acho que eu contratei todos da minha cidade, todos trabalham aqui, e eu não consigo suprir. Então, eu acho que o avatar, ele vem para algumas questões, né, de suprir necessidades, não de substituição. Acho que sim, é um mercado promissor, é um mercado que tem crescente, né, tanto Libras quanto todas as outras acessibilidades, né. Acho que a conscientização que o humano está tendo, que as empresas estão tendo, que é o que vai fazer isso crescer, né? Porque a lei, ela não pode suprir tudo, ela não pode obrigar a tudo e todos a fazer isso. Então também vem um pouco da consciência social, um pouco da consciência humana de cada empresa, entender que sim, por exemplo, a inclusão das pessoas com deficiência dentro do ambiente corporativo. Então isso já leva a necessidade das assistências, né, das pessoas com deficiência. Então, sim, eu vejo sim como uma crescente, acho que é uma coisa muito boa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para acrescentar neste sentido. Acho que não, acho que era isso. Vinícius, sua vez. Gente, tô caindo aqui, coloquei até no cabo, mas vamos lá. Sim, eu acredito que a área da acessibilidade, no geral, ela tende a crescer. Os deficientes, de forma geral, eles tiveram uma trajetória muito sofrida. Não cabe aqui a nós, não dá tempo de resumir tudo, mas se você pegar a história da Grécia, de Roma, você chora de ver, né? E se você pensar assim, isso foi só antigamente, né? Não, ainda na década de 80 e 90, e eu posso abrir minha boca para falar que ainda nos anos 2000, porque aqui na escola a gente já pegou muito pai e muita mãe escondendo essas pessoas, né? É surdo, vamos esconder. Não, é para preservar, é porque a gente ama. Não. Agora é momento que os surdos estão na universidade, é momento que os surdos conquistaram o seu espaço. A gente tem surdo que é gerente de banco, a gente tem surdo que trabalha como designer lá no Itaú Cultural, a gente tem surdo que trabalha no MAN como educador social, a gente tem
Até 2015, a gente tinha 7 doutores surdos no Brasil apenas. Agora esse número está crescendo. Só esse ano foram, acho que, 3 teses defendidas. Então a gente está vendo que os surdos eles estão ganhando cada dia mais lugar, espaço, não só em pautas que tratam de língua de sinais, mas até o próprio sinal da Showcase tem uma surda que ela vai desenhar pra gente, ela é designer, ela que vai desenhar o sinal pra gente. Então, a gente vê que os surdos, eles estão ganhando, né, espaço, e eles estão nas palestras, nas aulas. Como último caso aqui para contar, eu vou contar uma história para vocês. Um dia eu estava na estação do Brás e tinha um piano lá na estação do Brás. E eu vi uma moça tocando, eu falei, nossa, como ela toca bem, né? Parei ali perto e eu tava com um amigo surdo. Eu falei assim pra ele, ela toca bem, bonito, ó, sente. Daí pedi pra ele colocar a mão no piano. Daí a mulher virou e fez assim pra gente, vocês são surdos? Daí ela fez em Libras, se a gente era surdo. Eu falei, não, eu sou ouvinte, aqui eu toco piano, eu tô vendo, admirando. Daí ela falou assim, porque eu sou surda. Daí ela se formou em música, era surda e estava fazendo a 2ª graduação, arquitetura. Ela falou que tinha muita dificuldade de avaliar os alunos dela porque ela não ouvia. Ela conseguia ver o dedilhar, se estava correto, a palma da mão, mas ela não conseguia avaliar a intensidade. Então eu digo assim, o surdo ele vai onde ele quiser ir, né? Então a acessibilidade ela precisa estar também onde o surdo está. E eu acredito que a Showcase acompanha muito o mercado em relação a produzir acessibilidade para esse público. E a gente está caminhando para isso, eu acho que está crescendo bastante, tem por crescer ainda mais. O software, como a Sofia, como a própria Alexia falou, é um projeto que, quando eu cheguei na Showcase, eu cheguei com diversas ressalvas, mas quando eu mergulhei dentro do projeto, esse negócio de pandemia, eu precisei mergulhar mesmo dentro desse projeto. E eu vi o quão cuidadoso só para vocês terem uma ideia, um único sinal, eu perdia vários minutos para fazer a descrição dele dentro de um programinha que se chama Elan, para que a Sofia executasse o sinal de forma, e era, vamos supor, o sinal de trabalhar. Vou dar só um exemplo para vocês, trabalhar. Daí tinha lá, você precisava demarcar, porque a surda ela fazia uns movimentos que os sensores eles reconheciam, né? Não é só o sinal direto, a surda tinha alguns movimentos, e eu precisava demarcar a parte em português, a parte da Libras, que é o núcleo do sinal, onde ele acontece, e depois a configuração de mão, que a Showcase catalogou com uma surda, olha o trabalho. Então tinha lá, se eu não me engano, quase 100 configurações de mão. E tinha os números, eu já decorei vários. Então, por exemplo, a mão em trabalhar é número 24. A mão fechada é 69. Eu já decorei de tanto fazer o Elan. Eu tenho esse cuidado, né? Então, eu acredito que, como a Alexia falou, num prazo um pouquinho mais estendido, mas tem tudo para dar certo. Só a gente ultrapassou o tempo, eu não quero tomar mais tempo de vocês, eu sei que a Alexia é super ocupada. Eu queria agradecer vocês dois, eu achei muito legal, a gente, na verdade, fugiu de bastante perguntas, assim, a gente fez outras perguntas, porque vocês deram espaço. Eu gostaria de agradecer os dois, igualmente, ao Vinícius por ter cedido o tempo seu de trabalho, provavelmente, para dar essa entrevista pra gente, e a Alexia também, que foi um anjo de aceitar fazer... Imagina! Prazer. Foi incrível, assim, eu adorei, foi um conhecimento que eu vou levar pra vida, assim, vou compartilhar com certeza, porque eu acho muito interessante e eu quero que pessoas do meu convívio entendam um pouquinho mais dessa realidade, né, e não é muito comum a gente saber. Obrigada a vocês de novo, mais uma vez, por ter participado do podcast. Sofia, quer agradecer? Quero agradecer, eu gostei muito do que vocês trouxeram. Realmente, como a Ana falou, a gente fugiu um pouco das perguntas, mas vocês acrescentaram de uma forma muito boa, trouxeram muitas curiosidades, muitas coisas que acrescentam muito, e esse podcast a gente vai mostrar, o professor vai escutar, tanto a sala vai escutar junto, então é muito bom saber que a sala também vai poder ouvir o que vocês disseram. Então, legal. Muito obrigada. Que bom. Fico feliz em poder ter ajudado vocês.
A Ana é uma querida, ó, fazendo o merchan da Ana aqui. Ela sabe. É um prazer trabalhar com ela, e é um prazer também poder ajudar vocês, e um prazer maior ainda poder dissipar essa informação, que eu acho que é muito, muito importante. As pessoas têm, quem não trabalha nesse meio, quem não tem parentes, quem não tem... Eu sou uma pessoa que há 8 anos era essa pessoa que não tinha conhecimento de nada sobre acessibilidade e a importância. Então, as pessoas terem um pouquinho mais de conhecimento, entender e se importar com o outro nesse sentido, né? É muito relevante, é o que faz a diferença. E assim, a gente fez uma palestra na Unicamp e me perguntaram o que a gente pode fazer, né? Eu não preciso da acessibilidade, mas assim, o que eu posso fazer? Exigir, então, cobrar, vai em um evento, vai em uma sala de cinema, assim, reivindicar também, né? Tentar entender, conhecer e ajudar também, porque é uma comunidade grande, mas comparado com o todo, acaba sendo pouco reconhecida. Então, ajudar da mesma forma que a gente ajuda outras causas, né? De outros temas, né? Na parte de acessibilidade, nesse sentido, também exigir, também cobrar, também entender como funciona, dissipar a informação. Acho que isso é importante. Gostaríamos de agradecer a Alexia e o Vinícius por terem participado e por todo mundo que assistiu até aqui. Esse foi o Pauta em Foco.